Olá, meu querido jovem, que Deus possa te abençoar. Desde já quero aproveitar para desejar um feliz Dia Mundial do Jovem Adventista. Você que é jovem de valor, você que tem buscado a Deus, tanto no estudo da palavra quanto na oração, quero parabenizá-lo. Eu quero dizer uma coisa para você. Diante das situações, que você possa depositar sua total confiança nele. Que você não possa ser abalado pelos prazeres do mundo, pelos desejos da tua carne. Mas lembre-se daquilo que Salomão escreveu aos jovens. Lembra-te, jovem, do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então, o meu maior desejo é que o Espírito Santo possa conduzir a tua vida. Nesse momento, nós iremos iniciar a 11ª lição da Escola Sabatina dos Jovens, que vem com o título Cura no Sofrimento. Eu sei que a lição nos pede para lermos todo o capítulo 4, mas já que nós estamos tratando acerca do sofrimento, e uma das coisas que mais tem causado sofrimento no ser humano é saber que um dia irá partir ou irá perder aquele a quem ama. Então quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eu quero meditar com vocês os versículos de número 13 em diante. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 em diante nos diz o seguinte: Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida, com Jesus, todos os que morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor: nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Então, estaremos com o Senhor para sempre. Versículo 18. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. É interessante que Paulo ele escreve a uma igreja que está com o coração totalmente despedaçado. Uma igreja que estava passando por perseguições, por tribulações. Muitos cristãos haviam perdido seus parentes por causa do Evangelho. Então Paulo, para consolar esta igreja que está com o coração totalmente despedaçado, Paulo vai consolar através da doutrina ou da mensagem da ressurreição. Então Paulo ele nos adverte que chegaria um tempo em que todos aqueles que morreram em Cristo, que morreram depositando sua esperança em Jesus, ao ouvirem o toque da trombeta, eles ressuscitarão para, juntamente conosco, que estivermos vivos, sermos arrebatados para ter um encontro com o Senhor nos ares. E hoje não é diferente. Nós temos pessoas com corações despedaçados, com corações angustiados, com corações cheios de amargura e tristeza. A pergunta é: como cristãos, como podemos auxiliar ou ajudar essas pessoas a lidarem com a dor? Primeiro, e aí eu quero unir a lição de segunda e a lição de terça-feira. A lição de segunda diz
um dos títulos é Tristeza em Meio à Esperança e terça-feira, O Dom do Silêncio. Primeiro, enquanto nós estivermos nesse mundo, passaremos por angústias, por tribulações, e enquanto nós estivermos nesse mundo, a morte irá fazer parte do nosso cotidiano. Eu sei que é muito difícil saber que um dia você ou eu iremos morrer, ou nós iremos perder aqueles a quem amamos. É muito difícil. É uma das angústias contemporâneas que esta geração tem enfrentado. Mas em meio à tristeza, nós podemos ter a esperança. Lembre-se das angústias dos irmãos da igreja de Tessalônica. Muitos haviam perdido, por meio do martírio, seus filhos, pais, irmãos, irmãs, amigos, por causa do martírio. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, nós podemos entender que não é o fim. Quando você olha para o caixão, quando você se depara com a morte, lembre-se que aquilo ali não é o fim. Há algo superior. Há algo que nos espera. E Paulo ele vai dizer que a esperança do cristão não está na morte. A esperança do cristão não está na ciência, mesmo que ela seja importante, mas sua total esperança não está na ciência. Sua total esperança não está na política. Sua total esperança não está em adquirir riquezas ou adquirir conhecimentos, nem na morte, porque muitas vezes, enquanto a pessoa está passando por aquele momento de dor, ela anseia pela morte. Mas Paulo diz que a maior esperança do cristão é a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, não é o fim. Nossa história, mesmo que ela se finda na terra, chegará um dia em que Cristo irá restaurar, irá nos tirar do pó, para morarmos para sempre com Ele por toda a eternidade. E mesmo que a morte seja algo dolorido para aqueles que estão em vida, mas para aqueles que morrem em Cristo, não estou falando daqueles que morrem sem Cristo, eu estou falando daqueles que morrem em Cristo, aqueles que depositaram sua esperança em Jesus. A Bíblia diz, embasado em Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18, a Bíblia diz que aqueles que morrem em Cristo podem ter esperança, porque Cristo, ele passou pela morte, mas ele ressuscitou. Todos aqueles que passam pela morte crendo em Jesus, eles descansam, como está em Apocalipse capítulo 14, versículo de número 13. Todos aqueles que morrem em Cristo estão descansando, aguardando a vinda do Senhor. Mas a pergunta fica, talvez você jovem esteja me perguntando, como que eu posso ser uma luz? Ou como eu posso servir de conforto para aquele que está passando pelo luto? Lembre-se que o silêncio, muitas vezes, é o melhor remédio para aquela pessoa que está passando por essa fase. Muitas vezes, nós queremos se intrometer. Muitas vezes, quando nós entramos na igreja e vemos todo aquele momento fúnebre, muitas vezes nós já queremos falar, já queremos trazer palavras de conforto, mas naquele momento em que aquele parente, ao perder o seu ente querido, o que ele mais precisa é do silêncio. Ou seja, dê tempo, permita com que aquela pessoa passe por essa fase. É interessante que a lição ela traz o exemplo de Jó. Jó perdeu tudo. Os seus amigos, no começo do sofrimento de Jó, eles tiveram uma atitude
adequada. Qual foi a atitude? Eles, ao se depararem com os sofrimentos de Jó, eles rasgaram suas vestes, eles ficaram com Jó, se eu não me engano, se não me falha a memória, durante 7 dias. Se não me falha a memória, durante 7 dias, eles permaneceram em silêncio. Mas se foi 7 dias, ou mais, ou menos, o importante é que eles permaneceram um tempo em silêncio. Ou seja, respeitando a dor de Jó. Só que após o momento de silêncio, eles vão começar a interrogar. E quando você ler as falas dos amigos de Jó, havia alguma coisa equivocada naquilo que eles disseram? Não. Estava totalmente correto. O problema é quando você diz algo em momento errado. Então nós devemos ter um cuidado. Permita com que aquela pessoa passe pelo luto. E muitas vezes o silêncio é necessário para que a pessoa lide com essa dor e ela faça uma autorreflexão naquilo que ela está passando. É interessante que a lição diz o seguinte, na parte de terça-feira. Quando falamos muito cedo, roubamos da pessoa a oportunidade de processar seu sofrimento. Por isso que nós podemos entender que o silêncio é uma ferramenta fundamental para uma pessoa que passa pelo sofrimento. Segundo, auxilie aquela pessoa. Se aquela pessoa entrou no luto, mas ela não conseguiu sair do luto, busque consolar essa pessoa. Busque auxiliar. Evite dizer o seguinte, bora imaginar que a pessoa, o filho daquela pessoa, só um caso, foi um ladrão e aí teve confronto com a polícia e a pessoa disse, tá vendo aí, olha aí, era um bandido, morreu. A pessoa que está passando pelo luto, ela não quer saber disso. Agora, busque, se possível, chore com aquela pessoa. Abraça aquela pessoa, claro, se ela se o permitir. Você não vai chegar lá e abraçar, não. Ela precisa ter um momento dela só. Então, espere o momento exato de você agir. E procure, busque, tente não levar a pessoa a entender a necessidade de procurar uma ajuda psicológica. Agora, claro, não ignorando o lado espiritual. É interessante que Paulo, ele passou por muitos momentos de angústia. Paulo teve uma vida muito sofrida. Mas Paulo, ao olhar para o seu sofrimento, ele diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe por quê? Porque Jesus compreende tanto a tua dor quanto daquela pessoa que está passando pelo sofrimento. Por quê? Porque ele passou pela mesma situação. Jesus sabe o que é perder um pai. Jesus sabe o que é ser traído. Jesus sabe o que é contar com pessoas. E quando você mais precisa daquelas pessoas, aquelas pessoas te dão as costas. Então ele sabe. Então, converse com ele. Fale com ele sobre os seus sofrimentos. E confia nele. Eu não sei, jovem, como está a tua vida. Eu não sei você que me assiste, o que você está passando. Mas o que eu posso lhe dizer é que Jesus, ele compreende a tua dor. No Getsemane, ele orou ao Pai dizendo: Pai, afaste-se de mim, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. E no momento exato que Jesus clamava, um anjo veio para consolá-lo. Em meio ao sofrimento,
Jesus encontrou conforto. O Pai enviou auxílio. Também, em meio ao seu sofrimento, quando você clama a Ele e quando você vai para a palavra, quando você estuda a palavra, o Pai, o teu Pai, o nosso Pai, faz questão de enviar anjos para estarem ao teu redor. Ele envia o Espírito Santo, que é o teu Consolador. E Ele vai te consolar nesse momento difícil. Lembre-se das promessas de Jesus. Se agarre nas promessas de Jesus. E claro, procure uma ajuda profissional. Também, se você está nesse processo, evite você ficar lembrando dos momentos tristes. Procure se concentrar em momentos bons. Evite você ter algo que te faça lembrar daquela dor. Mas sempre procure uma ajuda profissional e também uma ajuda espiritual. Eu quero encerrar lendo aqui o texto de Ellen White. Ellen White diz o seguinte: cada gota de amargura será misturada com o amor de Jesus. E em vez de vocês reclamarem da amargura, verão que o amor e a graça de Jesus, de tal maneira que se misturam com a tristeza, que ela se transformará em alegria suave, santa e santificada. Senhor nosso Deus e Pai, ajuda-nos, Senhor, a passar por esse momento de angústia, mas que possamos, Senhor, em meio ao caos, sentir a esperança, ter o conforto da nossa alma. Ajuda-nos, Senhor. Esteja com esse jovem, que o Senhor possa auxiliá-lo neste momento de dor, de sofrimento, e também que ele possa, Senhor Deus, ser um apoio para aqueles que sofrem. Eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu jovem, e eu te espero no próximo estudo da lição da Escola Sabatina, Jovem, que vem com o tema geral Metanoia. Bem-vindo à renovação da sua mente.